14, 22. Diz assim a palavra de Deus: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Agora vamos aqui, a gente acabou de ler. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente. Então, primeiramente, irmão, dízimo é grão, semente. E também a semente animal, que é no caso o boi, o cordeiro, né, irmão? Quer dizer, as crias dos bois, cria do cordeiro, cria da cabra, que são os animais limpos, né, irmão? Os animais que podem ser oferecidos de acordo com a Torá no templo, né, irmãos? Hoje não tem templo, ninguém pode oferecer nenhum animal hoje, por causa que qualquer animal oferecido fora do templo de Jerusalém é feitiçaria de acordo com a Torá. Quem está entendendo? É feitiço. Entendeu? Então o único que poderia, o lugar que poderia se oferecer, e mesmo assim só o sacerdote de Arão que poderia fazer isso, da descendência de Arão, num templo consagrado ao Eterno, de acordo com todas as regras da Torá, como não tem hoje, não tem como fazer isso, né, irmãos? Agora, fazer isso de outra forma é feitiçaria. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que até as feiticeiros usam isso para fazer, né, irmão? Em clara desobediência à palavra do Eterno, porque existe um lugar para fazer isso e tem que ser os homens designados pelo Eterno para fazer isso. Não sou eu, não são os irmãos, é só alguém da descendência de Arão, né? Geralmente algum judeu que tem o sobrenome Cohen, quer dizer, esse sobrenome é o nome sacerdote. Sacerdote em hebraico é Cohen. Amém? Esses são os descendentes de Arão. Amém? Eles ganharam o sobrenome já para identificar, quando for reconstruído o templo, quem tem essa autoridade para fazer. Eu não tenho sobrenome, então não tem como eu oferecer isso. Amém? Mas aqui nós estamos falando da cobrança do dízimo, que é um animal, lá no templo de Jerusalém. Então, verso 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das ovelhas, e aqui não está, mas também das cabras, porque a cabra também é, está entendendo? Para que aprendas a temer ao Eterno teu Deus todos os dias. Então, o que a pessoa vai fazer? Primeiro tem que ir no lugar que o Eterno escolheu para ali habitar o seu nome. O Eterno só escolheu um lugar físico, a não ser o nosso corpo, que aqui é templo do Espírito Santo, mas fisicamente só o templo de Jerusalém, só aqui. Amém? E você sabe isso com base na Bíblia. Salmo 132, segura aí, vai no Salmo 132, que alguém vai dizer, me diz na Bíblia onde é que ele diz que vai habitar o seu nome, você está dizendo que é o templo de Jerusalém, mas onde é que está escrito? As pessoas não vão perguntar isso? Vai dizer, não, é lá na minha igreja, que é o lugar onde fez habitar o meu nome. Onde é que está dizendo que é o templo de Jerusalém? Onde é que diz que é Jerusalém, que ele diz que ele mora lá? Que habitar é morar, né, irmão? Habitar não é morar? Então, Salmo 132, verso 13. Porque o Senhor elegeu a Sião. Qual o sinônimo de eleger? Escolher. O que está lá no verso, lá em Deuteronômio? Verso 23, que a gente acabou de ler. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Na lei civil, isso aqui é um templo, o outro ali é um templo. Mas para o Eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, só tem um lugar que ele escolheu. Olha só, pega o 14 e aqui o 132. No 23 diz que o lugar que ele escolher, não é? E no versículo 13 diz, porque o Senhor escolheu a Sião. Sião é o monte onde está o quê? O templo. Quem está entendendo? O nome do monte, esse monte aqui é o Monte Sião. Alguém podia dizer assim, olha só a pergunta, hein? Alguém podia dizer, mas isso foi naquela época. Vamos para o verso 14 agora para tirar dúvida? O Eterno falando, ele pode mentir, irmão?
Este é o meu repouso para sempre. É o lugar que ele escolheu, o dízimo. É no lugar que ele escolheu, para ali habitar o seu nome, para ele ali morar, e é para sempre. Então mata todas as perguntas. Quem está entendendo, irmão? Para sempre, ele mora ali para sempre. Louvado seja Deus. Segundo Crônicas 3, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá. E é onde, você vai ver lá, agora segurou aí, segundo Crônica 3, aonde que Abraão ia sacrificar Isaac. Vamos lá no capítulo, amém? 22, capítulo 22 de Gênesis, verso 1. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse Deus, toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali o holocausto. Amém? Moriá, 22, 2 de Gênesis, Moriá, segundo Crônica 3, 1. Amém? E o Moriá é o Monte Sião, onde ele edificou o templo. Quem está entendendo, meus irmãos? Então, onde que o Eterno habita? Esse monte aí, tem história, né? Abraão foi aí para sacrificar o filho, amém? Salomão construiu o templo, depois construiu o segundo templo, e Yeshua pregou ali, Yeshua ficava circulando ali, aqueles lugares ali contaram com os pés de Yeshua, amém? Os pés do Deus vivo pisaram ali, louvado seja Deus. Aquele muro, Yeshua mexeu naquele muro, louvado seja Deus, amém? Então, era o lugar do templo, louvado seja Deus. Vamos agora lá na questão dos dízimos. Então, agora no verso 23, irmão, de Gênesis, de Deuteronômio 14, diz o seguinte: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos. Opa, a pessoa que vai comer, irmão. Ó, tu vai chegar lá no lugar que o Eterno escolheu, e tu vai pegar o teu dízimo e vai dar na mão do sacerdote, tá bom? Tá combinado? Mas não é isso que está na Bíblia, meus irmãos. Não é isso que está na palavra. É isso que está na Bíblia. O que o Eterno, com sua santa sabedoria, falou? Comerás. Comerá é dar? A pessoa vai comer. Quem que vai ser o beneficiado daquela comida? A pessoa que está lá levando o dízimo, que é os grãos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não é isso que está escrito aqui, meus irmãos? Mas não está só aqui não, tem outros textos também aqui da Torá. Amém? Que a própria pessoa que come o seu dízimo. Como que vai ser naquele dia, meus irmãos? Como que vai ser no dia do arrebatamento? Como que vai ser na hora da última trombeta? Falar o nome do Eterno para ter vantagem material? Usar o nome do Eterno para ter vantagem para si próprio? Quando a palavra diz que é comerás. Então, o dízimo é em grão, a pessoa levava para o templo e fazia um banquetão no templo. Quem está entendendo, meus irmãos? Amém. No pátio do templo, é claro, né? Porque o lugar lá do templo, depois da escada, só os sacerdotes. Quem está entendendo, diga amém. No pátio reservado para as pessoas. Amém? Para as pessoas que não fossem sacerdotes. Né? Porque sacerdote tinha um lugar que só os sacerdotes entram. Né? Uma pessoa não pode entrar nem no lugar santo, nem no santo dos santos. E no santo dos santos, só o sumo sacerdote, nem os outros podiam. Né? Mas no lugar santo, nenhuma outra pessoa pode ir, a não ser o próprio sacerdote da descendência de Arão. Alguém da tribo de Levi, que é descendente de Moisés, não pode entrar lá. Porque Moisés não é descendente de Arão. Ele é da tribo de Levi também. Era irmão de Arão. Mas é só da descendência de Arão. Verso 24. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolheu o Eterno teu Deus, para ali pôr o seu nome, quando o Eterno teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Então olhe bem, a pessoa está longe de Jerusalém, está lá no alto.
está lá na Galileia, está lá em Samaria. Mas é a pessoa, né, irmãos, que tem muita coisa para levar. Então, não vai dar para levar aquilo tudo. E a distância, não tinha, né, irmão? Estrada, né, asfaltada, né? Era tudo caminho. E aqui, meus irmãos, o que acontece? Nós vemos que é comendo, a pessoa vai lá alegrar a tua casa, não é? Mas algumas lideranças, como quase dizendo 99% da liderança, dizem lá o texto de Malaquias, diz assim: roubará o homem a Deus. Olha, e fica orando, falando assim, já quase acusando. Roubará o homem a Deus. Vamos lá em Malaquias 3. Então, Malaquias 3:8, porque, né, irmão, esse aqui é o versículo mais citado em quase todos os ministérios. E ainda vai olhar assim, né? Roubará o homem a Deus. Todavia vai me roubar e dizeres: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Quem não dá o dízimo é ladrão. Não é isso que se fala? Mas não é isso que está aqui. O que está aqui é o que é o livro de Malaquias. O livro de Malaquias foi escrito pelo escriba Esdras. Como é que é o contexto histórico? O povo de Israel foi para o cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia foi porque o povo de Israel desobedeceu. Está no livro de Jeremias isso. E outros livros, né? Sofonias também perto. Então Israel, ele pecou contra Deus e Deus mandou Nabucodonosor destruir Jerusalém e mandou o povo escravo para a Babilônia. Então o que acontece? O Eterno disse: chega. E o povo ficou cativo 70 anos. O livro de Daniel, o livro de Jeremias fala dos 70 anos. Amém? Acontece que no final de 70 anos, o imperador Ciro já tinha morrido, Nabucodonosor, quem está entendendo? Foi tocado pelo Eterno, chamou Zorobabel, que é um ancestral, inclusive, de Yeshua, amém? Da tribo de Judá, chamou Zorobabel, chamou o sumo sacerdote Josué, o Ciro, chamou Zacarias, Ageu, e disse: pode voltar para Jerusalém e construir o templo. Vai construir o templo. Manda o povo para lá. Vocês estão libertos agora. Deus esperou 70 anos. Olha o número 7 aí, quem está entendendo? 70 certinho. Como Jeremias já tinha profetizado, Daniel já tinha profetizado, e 70 cravado foi. Amém? Que Deus ele deixou. Irmão, você veja bem. Deus ficou chateado, né? Que 70 anos, teve gente que nasceu e morreu no cativeiro. E os que foram, só saíram ou morreram no cativeiro, ou saíram muito idosos já a ponto de morrer. Quem que ele libertou do cativeiro foi só os netos, praticamente. Amém? Quem entrou, quem voltou, foram praticamente os netos. Até os filhos também já estavam envelhecendo. Praticamente quem desfrutou foram os netos. Aí ficou 20 anos construindo o templo templo foi inaugurado, só que a cidade estava arrasada, mas o templo foi inaugurado. E aí, irmão, o que acontece? Aquele fazendeiro que não tem estômago para pegar todo aquele dízimo, o dízimo que sobrava, que ele não comia, ia para onde? Casa do tesouro. Amém? Por isso que aí o excesso do grão, daquele que tem muito, vai para o templo, casa do tesouro, que é o que é a casa do tesouro? É uma despensa grande, um grande armazém, anexo ao templo, onde ficavam os grãos de todo mundo que fosse abastado, não tinha barriga para poder comer tudo ali durante aquele período. Vamos aqui então no livro de Malaquias para ver o que o Esdras escreveu. Vamos em Malaquias, ele está escrevendo para quem? Para os sacerdotes. Malaquias primeiro, vamos no verso 6, só para a gente certificar que ele está falando com os sacerdotes. Amém? O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome e dizeis em que desprezamos nós o teu nome. Ele já está dando um chicote no sacerdote. Irmão, quem é que pode dar um chicote num sacerdote, irmão? Nem um profeta pode fazer isso, irmão. Nem o rei Davi podia fazer isso. Só um sacerdote de elevado grau pode dar uma pressão em cima dos sacerdotes. Quem está entendendo, meus irmãos? Então Esdras era o único que podia fazer, nem Neemias. E sacerdote não é comigo.
porque eles são mais do que eu no mundo espiritual. Quem está entendendo, meus irmãos? No mundo espiritual, aqui na terra. Não que o nome do livro da vida seja outra coisa. Aqueles que estavam lá, certamente não tinham o nome do livro da vida, nem Elias tinha. Amém? Então, irmão, vê o capítulo 2, verso 1. O que ele diz aí? E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Ele está falando com quem? Com os sacerdotes. Amém? E aí, vai no capítulo 3, ele começa a falar o capítulo 3 sobre o Messias que há de vir. Aí ele vai no verso 3, do capítulo 3, e aí o Esdras escreve assim: e o Messias assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi. De onde que os sacerdotes são descendentes? Da tribo de Levi. Então ele está falando com os sacerdotes. E no capítulo 3, ele continua falando com os sacerdotes, até que no versículo 8, ele diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Para quem que ele está escrevendo, meus irmãos? Ele está falando com os sacerdotes, o Esdras, que ele era um escriba, e da linha sacerdotal, ele tinha autoridade para falar com os sacerdotes. Neemias não tinha. Então Esdras, ele tem autoridade e fala com os sacerdotes, tete a tete, na carta. Roubará o homem a Deus? Todavia vós, sacerdotes, me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Aí ele responde, nos dízimos das ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação por causa dos sacerdotes. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é para levar para a casa dele. Quem está entendendo? Trazei todos os dízimos à casa do, que é o armazém que fica anexo ao templo, para que haja mantimento na minha casa, ou seja, para que os próprios sacerdotes possam comer, enquanto estiverem em serviço. Quem está entendendo? E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivinha maior abastança. Por quê? Dando abastança, abrindo a janela do céu, vai ter chuva. Chuva vai aumentar o grão e vai ter mais dízimo. Vai ter mais alimento para a casa do Eterno. Quem está entendendo? E verso 11, e por causa de vós repreenderei o devorador, que é o gafanhoto devorador, não é o Satanás, irmão. Essa palavra aqui é locusta no hebraico, é gafanhoto devorador, para que não consuma o fruto da terra. Olha só, eu estou mandando chuva para crescer o fruto, então também não vou deixar o gafanhoto chegar junto. Quem está entendendo, meus irmãos? Aí, meus irmãos, está explicado que o dízimo continua sendo em grão. Esdras escreveu Malaquias para os sacerdotes, e o que Yeshua fala do dízimo legítimo, desse que tem que botar na casa do tesouro, que é o único que tem na Bíblia, está em Mateus 23, vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que é grão, né, tem que dar mesmo, e desprezais o mais importante da Torá, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Verso 24. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. O que ele disse aí? Quem é o mosquito? O dízimo é o mosquito para Yeshua, que eles ou seja, eles observam. E o juízo, a misericórdia e a fé que eles não cumprem é o camelo. Esse Yeshua vê bem. A obediência à Torá. O mais importante da Torá vocês desprezam. Então, a pessoa está cobrando dízimo e despreza a Torá. Tem alguma semelhança com as coisas de hoje, meus irmãos? Não parece que é a mesma coisa? Que despreza a Torá e cobra o dízimo? Não é a mesma coisa? O dízimo para Yeshua é o quê? E nem isso aí é dízimo legítimo, porque o dízimo só pode ser dado lá em Jerusalém. Quem está entendendo? Então, esse é o dízimo católico, como disse o nosso irmão presbítero Elcio. Esse dízimo que é cobrado é criado pela Igreja Católica. No ano 586, no Concílio de Macon. Já expliquei para os irmãos isso. Amém? E Yeshua está dizendo, o dízimo legítimo, esse mesmo da Bíblia, para ele Yeshua o outro daqui é inferno. Esse outro daqui é mosquito. Esse aqui, que está por aí, é inferno. Pode sair
gravado, porque não está na Bíblia. Quem está entendendo, meus irmãos? É inferno. Esse aqui, que está aqui na Bíblia, entra o cominho, que é grão, é o legítimo, mas Yeshua mesmo assim está dizendo, isso aí para mim é um mosquito. Para mim, o cabelo é a Torá. Que vocês não estão observando o mais importante da Torá. Vocês estão com a Torá na mão e não observam. E aí não é a mesma coisa que eles estão desprezando a Torá? Diz que já passou? O próprio Messias disse, ó, nada de dízimo, Torá. Aí é tudo de dízimo e nada de Torá.